Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu produzo esse podcast com o auxílio constante de artigos da Wikipedia, dependendo de quem você perguntar. Achei relevante mencionar isso hoje, considerando que a história de hoje se chama Bibliografia Obrigatória. É uma história sobre romantismo, listas de leitura, idealismo, mármores nus e linguagens privadas. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história e logo, logo você volta a dormir. Como de costume, vamos fazer algumas respirações juntas e depois eu vou te contar a história 2 vezes, mais devagar ainda da segunda vez. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir e aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração, que deve ser profunda e calma. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Alongue as suas costas. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca, lentamente, se possível. É interessante prestar atenção e controlar a nossa respiração,
aquele pequeno momento entre inalar e exalar. Quão longo ele pode ser? Que pensamentos podemos entreter nesse instante entre respirar fundo e soltar o ar? Vamos ver. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Bibliografia obrigatória. Em faculdades e cursos de especialização, é comum escutar, ou melhor, era comum escutar sobre a tal da bibliografia obrigatória, uma lista de leitura, sempre de livros e artigos, capítulos e sessões, a qual a pessoa deveria dominar. Isto é, ter lido e entendido para a compreensão plena de conceitos complexos demais para apenas algumas horas de instrução semanal. Mas hoje em dia nem se usa mais o termo bibliografia com tanta frequência. Muitas áreas usam fontes diferentes, referências que não estão em cópias de livros, trabalhos experimentais e de campo, onde a fonte não está escrita ainda. Então, ao invés de bibliografia, agora temos referências, fontes, figuras. E existem também muitas discussões sobre obrigatoriedade. A noção que pré-requisitos são excludentes ao invés de includentes, com bons argumentos dos dois lados. Lembro de um texto
numa aula introdutória da faculdade que argumentava a bibliografia obrigatória, que era considerada por vezes fútil e rasa, mas que ela não era a respeito de transformar a mente do aluno, da aluna. Não era sobre substituir seus conhecimentos prévios, ignorando suas experiências, mas sim a respeito de construir uma base teórica e linguística, onde os sentidos e referências fossem o mais rígido possível, como se a língua não fosse viva. O argumento dizia que era importante que todos os alunos tivessem, em algum sentido, uma mesma base a partir da qual construir, para facilitar o discurso, facilitar a discussão, mesmo que a base seja meia dúzia de textos que todos vão esquecer um dia. Os sentidos, talvez até o formato dos argumentos, iria aumentar a coesão das comunidades intelectuais, academia. Durante o Iluminismo, houve uma onda, ou talvez uma tendência muito grande de estudar especificamente uma bibliografia greco-romana, por assim dizer. Era um currículo acadêmico praticado nas capitais das metrópoles e também nas melhores escolas do Novo Mundo, com uma bibliografia obrigatória rígida. Daí o modo como os intelectuais daquela época escreviam, com textos ricos de passagens em latim, textos ricos de referências da mitologia do Monte Olimpo e das noções de justiça e democracia,
praticadas nas cidades e estados que o cercavam. O romantismo, enquanto movimento cultural, não passava longe das ânsias políticas de seu tempo. E no passado distante, impérios atrás, os intelectuais viam a beleza das estátuas de mármore nuas, sem lembrar que elas eram vestidas de cor antes do passar dos séculos. Viam apenas a ágora, a praça pública onde a democracia era discutida, ignorando que nem todo ateniense tinha voz. Enfim, viam a antiguidade romanticamente, como lhes era devido, românticos que eram. O século das luzes era como uma miragem para os intelectuais do século seguinte. Momentos turbulentos e impactantes, onde ideias políticas tomaram forma concreta no mundo. Alguns viam o iluminismo do século XVIII como uma inspiração. Outros como uma oportunidade perdida. Sempre há otimistas e pessimistas testemunhando o rolar dos anos. A bibliografia obrigatória desses intelectuais, por assim dizer, era composta por uma mistura de traduções e citações, livros saindo da prensa de Gutenberg para ganhar o mundo, prensas nas principais cidades da época, imprimindo nas prensas modernas os antigos livros copiados à mão pelos monges medievais do latim, do grego, de traduções do árabe, de traduções, de traduções, de traduções.
e também os grandes pensadores, os grandes iluministas. Uma mistura desigual de história política da democracia de Atenas, das virtudes de Esparta e seus guerreiros, da oratória dos grandes cidadãos romanos, dos senadores, dos cônsuls, das reviravoltas do Senado, da Rex Pública, do Império, revoluções girando como rodas, subindo elos numa espiral. Então, a literatura e poesia daquela época é recheada de referências peculiares, talvez. O domínio daquela literatura, daquela mitologia, política e sociologia variava de escola em escola, habitando algumas mentes de forma genial ou se ocupando de passagens confusas para outras. As referências a esta bibliografia obrigatória, por assim dizer, eram como a cifra de um romance clé, onde as chaves para desvendar as referências são em si uma enorme lista de referências. Alguma mensagem de conteúdo escondido, à plena vista, à plena vista das palavras e das rimas. Uma outra linguagem escondida na linguagem comum, escondida na linguagem comum, com seus verbos e advérbios, falando sobre temas tão ultrapassados que esquecemos de visitá-los, ou alguns domínios tão obscuros que é difícil achar fontes originais. Segredos sobre cifras de enigmas.
livros cifrados pelo tempo, pelo desuso de expressões que já foram comuns, a linguagem se rendendo aos fenômenos linguísticos que a enriquecem e transformam bibliografia obrigatória. Em faculdades e cursos de especialização, é comum escutar, ou era comum escutar, sobre a tal da bibliografia obrigatória, uma lista de leitura sempre de livros e artigos, capítulos e sessões, a qual a pessoa deveria dominar. Isto é, ter lido e entendido para a compreensão plena de conceitos complexos demais para apenas algumas horas de instrução semanal. Mas hoje em dia nem se usa mais o termo bibliografia com tanta frequência. Muitas áreas usam fontes diferentes, referências que não estão em cópias de livros, trabalhos experimentais de campo, onde a fonte não está escrita ainda. Então, ao invés de bibliografia, agora temos referências, fontes, figuras. E existem também muitas discussões sobre obrigatoriedade. A noção que pré-requisitos são excludentes ao invés de includentes. Com bons argumentos dos dois lados. Lembro de um texto numa aula introdutória da faculdade que argumentava a bibliografia obrigatória, que era considerada por vezes fútil e rasa, mas que ela não era a respeito de
transformar a mente do aluno, da aluna. Não era sobre substituir seus conhecimentos prévios, ignorando suas experiências, mas sim a respeito de construir uma base teórica e linguística, onde os sentidos e referências fossem o mais rígido possível, como se a língua não fosse viva. O argumento dizia que era importante que todos os alunos tivessem, em algum sentido, uma mesma base a partir da qual construir, para facilitar o discurso, facilitar a discussão, mesmo que a base seja meia dúzia de textos que todos vão esquecer um dia. Os sentidos, talvez até o formato dos argumentos, iria aumentar a coesão das comunidades intelectuais, academia. Durante o Iluminismo, houve uma onda, ou talvez uma tendência muito grande de estudar especificamente uma bibliografia greco-romana, por assim dizer. Era um currículo acadêmico praticado nas capitais das metrópoles e também nas melhores escolas do Novo Mundo, com uma bibliografia obrigatória rígida. Daí o modo como os intelectuais daquela época escreviam, com textos ricos de passagens em latim, textos ricos de referências da mitologia do Monte Olimpo e das noções de justiça e democracia praticadas nas cidades e estados que o cercavam. O romantismo, enquanto movimento cultural,
não passava longe das ânsias políticas de seu tempo. E no passado distante, impérios atrás, os intelectuais viam a beleza das estátuas de mármore nuas, sem lembrar que elas eram vestidas de cor antes do passar dos séculos. Viam apenas a ágora, a praça pública onde a democracia era discutida, ignorando que nem todo ateniense tinha voz. Enfim, viam a antiguidade romanticamente como lhes era devido, românticos que eram. O século das luzes era como uma miragem para os intelectuais do século seguinte. Momentos turbulentos e impactantes, onde ideias políticas tomaram forma concreta no mundo. Alguns viam o iluminismo do século XVIII como uma inspiração. Outros como uma oportunidade perdida. Sempre há otimistas e pessimistas testemunhando o rolar dos anos. A bibliografia obrigatória desses intelectuais, por assim dizer, era composta por uma mistura de traduções e citações, livros saindo da prensa de Gutenberg para ganhar o mundo, prensas nas principais cidades da época, imprimindo nas prensas modernas os antigos livros copiados à mão pelos monges medievais do latim, do grego, de traduções do árabe, de traduções, de traduções, de traduções. E também os grandes pensadores, os grandes iluministas, uma mistura desigual
de história política da democracia de Atenas, das virtudes de Esparta e seus guerreiros, da oratória dos grandes cidadãos romanos, dos senadores, dos cônsuls, das reviravoltas do Senado, da Rex Pública, do Império, revoluções girando como rodas, subindo elos numa espiral. Então, a literatura e poesia daquela época é recheada de referências peculiares, talvez. O domínio daquela literatura, daquela mitologia política e sociologia variava de escola em escola, habitando algumas mentes de forma genial ou se ocupando de passagens confusas para outras. As referências a esta bibliografia obrigatória, por assim dizer, eram como a cifra de um romance clé, onde as chaves para desvendar as referências são em si uma enorme lista de referências. Alguma mensagem de conteúdo escondido, à plena vista, à plena vista das palavras e das rimas. Uma outra linguagem escondida na linguagem comum, escondida na linguagem comum, com seus verbos e advérbios, falando sobre temas tão ultrapassados que esquecemos de visitá-los, ou alguns domínios tão obscuros que é difícil achar fontes originais. Segredos sobre cifras de enigmas, livros cifrados pelo tempo, pelo desuso,
de expressões que já foram comuns. A linguagem se rendendo aos fenômenos linguísticos que a enriquecem e transformam. Durma bem.